criança, agora nós vamos para a nossa declaração da criança, tá bom? E a instrução é o seguinte: os homens vão me acompanhar e acompanhar o tio Adriel, e as meninas vão acompanhar a tia Bruna e a tia Andréia, tá bom? A declaração da criança para os homens é para mostrar que nós somos fortes e corajosos. E para as meninas é para mostrar que nós somos delicadas e princesas do Senhor. Então vamos lá. 3, 2, 1, homens! Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva, sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, Nova Kids e vocês! Aê! Agora, crianças, nós vamos cantar nossa próxima música, A Palavra de Deus Escondida em Meu Coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração, criança, em todos os dias da sua vida. Vamos lá! A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Para não pecar, para perdoar, para triunfar. Tua palavra em meu coração, vou receber o bom galardão. Vou receber o bom galardão. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Para não pecar, para perdoar, para triunfar. Tua palavra em meu coração, vou receber um bom galardão. Vou receber um bom galardão. Com a história bíblica. Olá, Nova Kids! Nós temos um recadinho para vocês. Já começou o Kids, às 19h30, online, toda terça-feira, às 19h30. Vem assistir conosco, vem! Gustavo, o que você está fazendo? Eu estou esperando a programação do Kids começar. Isso aí, meus amiguinhos. Todas as terça-feiras, às 7h30 da noite. E eu tô morrendo de saudade. Muito bem, crianças! Então vamos lá a mais uma história da Palavra de Deus, a Bíblia. Que ela é 100%, fala na sua casa, ela é 100% o quê? Verdade, isso aí. Então nós temos uma história fantástica para contar para você desse livro aqui, que é a Palavra de Deus. Eu espero que você esteja muito bem na sua casa, aí no seu conforto. Eu espero que você tenha planejado com seu pai, com a sua mãe, para nesse momento você ficar ligadinho em tudo o que vai acontecer aqui na história bíblica de hoje. Uma história fantástica, uma história muito legal que nós preparamos para você. Mas sabe de uma coisa, crianças?
para você aprender a história que nós vamos contar hoje, para você ficar ligado e você absorver tudo, todo o conhecimento que Deus quer para a sua vida, nós temos aqui 3 regras nessa nossa história bíblica, tá bom? Assim como era lá na sala. Você lembra da sala? Pois é, não mudou nada. Então vamos lá, você tem que obedecer essas 3 regras. E a primeira regra qual é? É você sentar educadamente. Então você aí no seu conforto, você pode estar no seu sofá, na sua cadeira, ou mesmo no chão, mas sente confortavelmente, educadamente, tá bom? Segunda regra é você, prestar atenção. Olho de coruja e ouvido de elefante para você ficar atento a tudo aquilo que o tio vai falar para você. Tá bom? Então não deixe nada tirar sua atenção, ok? E a terceira e última regra da nossa história qual é? É você, fazer silêncio. Nesse momento, crianças, o silêncio é muito importante. Porque se você fizer algum barulho, você vai desviar sua atenção e você vai perder a história da palavra de Deus. Então, fica em silêncio. Obedeça essas 3 regras e você vai absorver todo o conteúdo, tudo aquilo que Deus quer falar para você, quer te ensinar hoje através dessa história. Tá bom? Vamos lá, então? O povo de Israel estava agora morando no Egito. Lembra de José? José foi o governador do Egito e ele fez com que o povo de Israel fosse todo lá para o Egito. Eram mais ou menos 70 pessoas. E eles ficaram aqui. Só que José morreu. Ele morreu e levantou-se um outro faraó, um outro rei lá no Egito, que não conhecia nada de José. E esse faraó observou que o povo de Israel, crianças, estava crescendo, estava ficando muito numeroso. E 430 anos depois, eles eram uma grande multidão, o povo de Israel era uma grande multidão. Eram 630 mil homens. A Bíblia fala isso para a gente, 630 mil homens. Essa história que eu estou contando para você está lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3. Então, a Bíblia só coloca aqui para a gente, crianças, a quantidade de homens, 630 homens. Mas fazendo uma conta bem básica, vamos dizer assim, cada homem tinha uma mulher. Ok? Então, 630 mais 630 dá 1.260. 1.260. Né? Vamos dizer que cada casal desses tivesse 2 filhos, 3 filhos. Né? Então, fazendo uma conta básica, eram mais ou menos 2 milhões de pessoas aqui no Egito. E o faraó, o rei do Egito, ele ficou assustado. E ele pensou assim, essa gente é muito numerosa. Quem sabe eles possam se rebelar e nos atacar. E nós iremos nos sujeitar a eles? Não. E sabe o que ele fez, crianças? Ele levou o povo de Israel, esses 2 milhões de pessoas, à escravidão. Para você ter uma ideia dessa quantidade de pessoas, pensa em Manaus, a nossa capital aqui do Amazonas. Aqui tem mais ou menos essa quantidade de pessoas. 2 milhões. Já pensou? Manaus toda, ali numa terra do Egito. Sabe como era o nome da cidade onde eles moravam? Onde o povo de Israel morava? Era a cidade de Gósen. Gósen era a cidade onde o povo de Israel, essas 2 milhões de pessoas estavam ali. Estavam ali habitando aquela área. Só que o faraó, olha aqui o faraó, deixa eu mostrar aqui para você. O faraó, crianças, ele levou todo o povo de Israel, essas 2 milhões de pessoas, à escravidão. E olha só. E o povo era escravizado. Você sabe o que é um escravo? Você acha que um escravo, ele pode ir ao banheiro a hora que ele quiser? Não. Você acha que um escravo, ele come a hora que ele quer? Não, crianças. Você acha que um escravo, ele pode ficar doente e dizer assim, eu não vou trabalhar hoje que eu estou doente? Não. O escravo, ele fica sujeito aos seus donos. E quem era o dono dos escravos aqui? Quem era o dono dos israelitas, que nesse momento eram escravos? Eram os egípcios. Então, eles tinham que fazer a vontade dos egípcios. Se eles não fizessem, era chicote neles. Ok? E aí, crianças, o povo clamava, porque o povo estava sofrendo muito, e eles clamavam a Deus, Senhor, livrai-nos desse tormento, livrai-nos desse peso, Senhor. Tira a gente desse peso. Eles clamavam dia e noite. E olha só, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele ouviu o clamor do povo. E ele foi falar com um homem que vocês já conhecem. O nome dele é
Moisés. Lembra de Moisés, crianças? Deus foi falar com Moisés. E falou com Moisés assim, olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. O meu povo está sendo escravizado, está sendo maltratado lá no Egito. E eu quero que você vá lá e liberte o povo dessa escravidão no Egito. E Moisés ficou com medo. Moisés disse, mas Senhor, como é que é? Eu não sei falar, como é que eu vou chegar lá com o faraó, como é que eu vou me expressar que eu não sei conversar, eu não sei falar as palavras corretas, Senhor, como é que eu vou chegar com o faraó? Manda outra pessoa. Aí Deus falou bem assim, olha só, é você que eu quero, Moisés, mas eu vou ouvir o teu pedido. Você não vai sozinho, eu vou mandar o seu irmão Arão ir com você. Então tá aqui, ó. Arão foi com Moisés nessa missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, criança, você vê aqui que Deus tem uma missão. Ele tem também uma missão. Ele tem uma missão para mim e para você também. Sabe qual é a missão? É você falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a nossa missão. Assim como Moisés teve essa missão de libertar o povo de Israel, a nossa missão é falar de Jesus para outras pessoas. Tudo bem, crianças? E aí Moisés e Arão, eles foram lá falar primeiro com quem? Com todo o povo de Israel que estava sendo escravo. Era muita gente, crianças. Imagina só, 2 milhões de pessoas, crianças. Era muita gente e esse povo era totalmente escravizado. E sabe o que eles faziam, criança, lá no Egito? Eles faziam tijolos. Olha só. Eles usavam um barro misturado com palha para fazer tijolos. E eles faziam as construções aqui do Egito, essas pirâmides, castelos do rei e muitas outras coisas. E aí, Moisés e Arão foram falar com o povo, olha, Deus me mandou aqui para libertar vocês dessa escravidão. Ele ouviu o clamor de vocês, crianças. E aí, Moisés e Arão foram primeiramente falar com quem? Lá com o faraó. Deus disse assim para eles, olha, vai falar com o faraó para libertar o meu povo, porque eu quero que o meu povo me adore no deserto. E aí Moisés e Arão foram lá falar com ele. Foram falar com o faraó. Faraó, assim diz o Senhor. Olha só, Arão falando para faraó. Assim diz o Senhor, liberta o meu povo dessa escravidão, para que eles possam me adorar lá no deserto. E o faraó disse bem assim, que Deus é esse para que eu obedeça? Crianças, ele não conhecia o Deus único, o Deus verdadeiro, porque lá no Egito, eles adoravam muitos e muitos deuses, deuses feitos com mãos humanas, deuses da natureza, sabe? Eles adoravam esses deuses, e eles não conheciam o Deus verdadeiro, eles não conheciam, que é o nosso Deus. E aí vai a primeira lição dessa nossa história, crianças. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Repita isso comigo, mas repita com convicção, repita com força, com vontade. Diga assim, ó, o Senhor é o único Deus verdadeiro. Só o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E ele, Faraó, não conhecia esse Deus. Entendeu? Por isso que ele não queria libertar o povo. Então Moisés saiu da presença do Faraó e foi triste aqui com o povo. E sabe o que o Faraó fez? Ele aumentou ainda mais a carga dos egípcios, dos israelitas, dos escravos. Ele aumentou ainda mais a carga. Eles faziam tijolos, crianças, com palha e uma mistura de argila. E sabe o que o faraó fez? Tirou a palha desse povo, tirou a palha dos israelitas e que eles mesmos fossem atrás, correr atrás dessas palhas. Eles teriam que correr atrás da palha e fazer a mesma quantidade de tijolos. Não podia ser mais nem menos, era a mesma quantidade. Entendeu? E eles ficaram muito, muito zangados. E o serviço aumentou por demais aqui para os israelitas. E os capatazes dos israelitas foram falar com o faraó, crianças, a respeito disso. Porque eles estavam sendo muito massacrados, muito humilhados. E o trabalho estava sendo muito pesado para eles. Foram falar com o faraó. Faraó, diminui a carga. Nós queremos que o senhor continue a fornecer a palha para nós fazermos os tijolos. Essa carga está muito pesada. E sabe o que o faraó fez? Falou bem assim, ó, bando de preguiçosos, vocês querem sair daqui com o pretexto de adorar o outro Deus, um Deus que eu nem conheço? E aí o faraó não ouviu o clamor desse povo aqui, dos israelitas. E eles voltaram tristes, crianças. E sabe de uma coisa, criança?
Moisés ficou muito triste porque ele pensava que Deus ia libertar logo o povo. Deus, ele não faz as coisas que nós queremos assim de imediato. Não. Tudo na nossa vida é no tempo de Deus. Moisés achava que Deus ia agir logo, acabar logo com tudo e libertar o povo. Não. E Moisés, na sua tristeza, foi falar com Deus. E clamou, Senhor, Senhor, por que está acontecendo isso, Senhor? Os israelitas estão cada vez mais e mais sendo massacrados aqui no Egito. A partir do momento que eu cheguei aqui, eles são mais humilhados, Senhor. Por que tu não liberta esse povo? Aí Deus falou bem assim, Moisés, agora você vai lá novamente com o faraó, e o faraó vai pedir um sinal de você. E você vai dar esse sinal. E a partir daquele momento, eu vou libertar o povo de Israel com a minha mão poderosa. Mais uma lição, crianças. E você vai repetir comigo. O nosso Deus, fala assim, o nosso Deus é um Deus poderoso. Faz assim, ó, poderoso, vai. O nosso Deus é um Deus poderoso. E aí ele falou isso para Moisés. Eu vou libertar agora o povo com a minha mão poderosa. E todo Israel e todo o mundo, nessa geração e na geração futura, eles vão conhecer o meu poder. E Moisés foi lá com Arão, né? Foram falar novamente com o faraó. Chegando lá com o faraó, crianças, aconteceu aquilo que Deus falou. Vocês aqui de novo? O faraó perguntou, vocês aqui de novo? E Arão falou, olha, Deus mandou nós aqui com o Senhor para pedir para o Senhor libertar o povo. Eu já disse que eu não vou libertar. Você tem algum sinal? Olha só, ele pediu um sinal. Algum sinal que esse Deus é poderoso? E sabe o que aconteceu, criança? Arão pegou a vara dele e jogou no chão. E sabe o que aconteceu com essa vara? Ela virou uma serpente, crianças. Ela virou uma serpente ali. E o faraó fugiu da serpente. Só que depois o faraó voltou e chamou os seus adivinhos, os seus feiticeiros, os seus magos, e eles vieram. Ele falou bem assim para os feiticeiros e para os magos: transforma essa vara em serpente. Os feiticeiros e os magos jogaram também as suas varas lá no chão, e elas também se transformaram em serpente. Aí você pode pensar assim, mas como? Como que transformou em serpente? Que eles não são de Deus. Crianças, Satanás, ele também tem poder. E eles usaram de ciências ocultas para transformar aquela vara em serpente, em cobra. Só que Deus é mais poderoso. E a serpente, a vara de Arão que transformou em serpente, engoliu a serpente dos feiticeiros lá do Egito. Para provar que Deus é mais poderoso, crianças. E agora vamos voltar nessa palavra ciências ocultas. Sabe o que é isso, crianças? É satanismo. Eles usavam disso para fazer esses truques, essas visões. Entenderam, crianças? Satanás, ele tem poder, mas o poder dele é limitado. E o nosso Deus, ele é o todo-poderoso, e o poder do nosso Deus é ilimitado. Ele tem mais poder. Então, crianças, cuidado. Não brinque com essas coisas de satanismo, de bruxaria, de feitiçaria, de macumba, não. Deus detesta essas coisas. Sabe naquele dia que o mundo comemora o dia de Halloween, aí você gosta de se vestir de bruxo, de bruxa? Não faça isso. Não faça isso, crianças. Porque isso tem tudo a ver com ciências ocultas, com satanismo. E você não faz parte disso. Tudo bem, criança? E aí, o que eles pensaram? Se esse Deus aí de vocês faz a vara se transformar em cobra e os meus magos também fazem, então esse Deus é o mesmo, é igual a todos os outros deuses. Eles pensaram assim, crianças. Aí Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E sabe o que aconteceu? Eles não conseguiam mais, o povo de Israel não conseguia mais fazer a quantidade de tijolos. E o faraó mandou açoitá-los, mandou chamar os guardas. Aí os soldados batiam nos escravos lá do Egito, e eles cada vez mais sendo massacrados, sendo humilhados, crianças. E aí o povo foi falar com Moisés, perguntou de Moisés: Moisés,
Desde quando você veio aqui, Moisés, a nossa vida ficou mais difícil, o faraó ficou com raiva de nós. Você trouxe a ira do faraó para cima da gente, Moisés. Aí Moisés ficou muito triste e Deus foi lá e disse assim, agora, a partir desse momento, Deus falando com Moisés, a partir de agora, você e Arão vão falar novamente com o faraó. E a partir de agora, eu vou mostrar 10 sinais. 10 sinais de que eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu vou libertar esse povo a partir de agora com a minha mão poderosa. Esses sinais, crianças, nós conhecemos como pragas, as 10 pragas. E cada uma dessas pragas que Deus enviou ao Egito era para humilhar, para envergonhar um Deus que eles, cada um dos deuses que eles adoravam no Egito, os principais deuses do Egito. Vamos lá então, criança. Então, Moisés foi lá falar com o faraó novamente e disse assim, olha, estamos aqui novamente para pedir que o Senhor liberte o povo de Israel, porque nós iremos falar vamos ao deserto, nós vamos ao deserto adorar o nosso Deus, porque Ele quer que nós façamos isso. E sabe o que o faraó disse? Eu não vou libertar. E eles advertiram, então você vai, a partir de agora, sofrer as consequências do Deus Todo-Poderoso. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Aconteceu a primeira praga. E essa aqui, crianças, é a primeira praga. Deus disse assim, Arão, toca no rio Nilo. Olha o rio Nilo aqui, criança. Toca no rio Nilo com seu cajado. Aí Arão tocou no rio Nilo. E sabe o que aconteceu? Quando Arão tocou no rio Nilo, o rio Nilo se transformou em sangue, crianças. Sangue, crianças. Aí todos os peixes aqui desse rio morreram. E eles adoravam esse rio como se fosse um Deus. E agora? Como é que esse Deus ia fazer agora para se livrar dessa praga? E aí ficou um cheiro horrível, peixe morto. Até as águas das vasilhas que estavam nas casas, que eles tiravam aqui do rio Nilo para beber, se transformou em sangue, criança. E era um cheiro horrível. E sabe o que aconteceu? Mesmo assim, o faraó chamou seus magos. E eles fizeram a mesma coisa, eles transformaram a água em sangue. E o faraó não libertou o povo de Israel. Então Deus mandou a segunda praga. Crianças, essa segunda praga, sabe qual foi, crianças? Deus fez sair do rio Nilo um monte, milhares e milhares de rãs que elas começaram a pular, invadir as casas, iam para os quartos dos egípcios, e até aqui na região de Gósen, elas pulavam, aqui nessa região onde eles moravam, aqui os israelitas, eram muitas e muitas rãs, crianças, milhares e milhares. O Egito ficou infestado de rãs. E aí Moisés foi falar com o faraó, e o faraó pediu, Moisés, por favor, tira essa rã daqui, ora seu Deus, aí eu deixo o povo ir e adorar esse Deus aí que você disse que é um Deus poderoso. E aí, crianças, Moisés orou e as rãs morreram, crianças. E ficou montanhas e montanhas de rãs em todo o Egito. E a terra, a Bíblia diz que a terra fedeu, crianças. Mas depois que as rãs morreram, o faraó endureceu o coração e ele não libertou o povo. Ele não libertou o povo para adorar a Deus no deserto. Então Deus enviou, crianças. Essa aqui é a segunda praga, ó. Rãs. E o faraó não libertou o povo. Então Deus mandou a terceira praga, criança. E ele falou assim para Arão, Arão, pegue o pó da terra e sopre no ar. E Arão pegou e soprou. E quando Arão soprou, sabe o que aconteceu? Esse pó se transformou em piolhos, milhares e milhares de piolhos, crianças. E invadiu o castelo do faraó. E aí foi aqui também na casa dos egípcios, aqui em Gósen. E era piolho na cabeça, era piolho no pelo das pernas, era piolho em todo lugar. E o faraó ficou agoniado. E pediu para Moisés também orar, e ele orou e os piolhos sumiram, crianças. E essa foi a nossa terceira praga. Piolhos. Você já teve piolho, crianças? Quem já teve piolho aí? Eu já tive piolho, né? Aí minha mãe tirava aqueles piolhos. Horrível, né, crianças? Espero que você não tenha piolho, hein? Essa foi a terceira praga. Aí depois que os piolhos sumiram, crianças, tinha piolho até, sabem aonde? Até nos animais tinha piolho. Imagina só um monte de piolho, crianças. Essa foi a terceira praga. Mas depois que os piolhos sumiram,
o faraó não libertou o povo de Israel. E aí Deus enviou a quarta praga. E olha só, crianças. A quarta praga foi milhares e milhares de moscas, crianças. Moscas que vinham de todo lugar do Egito, invadiram o Egito. E foi. Só que agora, a partir dessa praga aqui, crianças, as 3 primeiras pragas, a praga do sangue, das rãs e dos piolhos, afetaram também o povo de Israel, lá na região de Gósen. Mas a partir dessa praga aqui, da quarta praga de moscas, elas não invadiram mais ali, elas não conseguiam entrar aqui na região de Gósen, do povo de Israel. Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo agora diferenciação entre os israelitas e os egípcios. Aí chegaram até aqui, não passavam daqui não, e até aqui voltavam. Estava fazendo diferença entre os israelitas e os egípcios. E era muita mosca, criança. A pessoa, quando bocejava assim, abria a boca, a mosca entrava. Imagina só um monte de mosca zoando no ouvido. Era mosca, a gente estava ficando enlouquecido de tanta mosca, criança. Mas depois que as moscas sumiram, o faraó também não quis libertar o povo. E essa foi a nossa quarta praga. Enxame de moscas, criança. E agora, criança, o que vai acontecer? O faraó não libertou o povo. E Deus mandou a quinta praga. Sabe o que é a quinta praga, crianças? A quinta praga é para envergonhar mais um Deus que eles adoravam. Que tinha imagem de animal, crianças. Essa quinta praga era a morte dos rebanhos. A morte dos rebanhos, crianças. Todos os animais do Egito morreram. Só que aqui, na região de Gósen, onde estava o povo de Israel, os animais não morreram, crianças. Esses aqui, ó, todos morreram. Todos eles morreram. Mas ali, na região de Gósen, eles continuaram vivos. Não morreu nenhum, crianças. E essa é a nossa quinta praga. A morte dos animais. Só que depois que passou isso, crianças, sabe o que aconteceu? Novamente, Faraó disse que não ia libertar o povo. E Deus mandou mais uma praga. Mandou a sexta praga. E essa sexta praga, criança, foi terrível. Moisés pegou um pouco do pó da terra e soprou. E esse pó ficou tão fino que começou a perfurar a pele dos egípcios. E agora, os egípcios começaram a desenvolver um monte de feridas purulentas em todo o corpo, da cabeça aos pés. O faraó ficou todo infestado de ferida. Criança, foi horrível. Até os animais também estão todos cheios de ferida. Mas ali, na região de Gósen, nenhum deles foram afetados com essa praga. Deus estava fazendo diferença entre os israelitas e os egípcios, mostrando o seu poder e envergonhando mais um Deus que eles adoravam, que era o Deus Terra. Ok, criança? Mas depois que passou isso aí, ó, Faraó novamente, ele libertou o povo? Não, ele não libertou o povo de Israel. E Deus enviou a sétima praga. E essa sétima praga, crianças, foi uma coisa terrível. Sabe qual foi a sétima praga? Foi chuva de granizo. Era granizo caindo. Você sabe o que é granizo, né? Aquelas bolas de gelo que caem do céu? Pois é, choveu em todo o Egito. Eram pedras de granizo que destruíam as plantações. Até as pessoas que estavam ali, no meio do campo, elas também foram afetadas e muitas pessoas morreram, crianças, ali no Egito, por conta dessa chuva de granizo, que foi a nossa sétima praga, crianças. Chuva de granizo. E nesse momento, todo o Egito estava devastado, estava arruinado. E os magos chegaram aqui com o rei e falou, com o faraó, e falou: Faraó, você não está observando isso, faraó? Deixa logo esse povo ir adorar o Deus dele. Você não está vendo que todo o Egito está arruinado? Mas faraó deixou o povo ir? Ele não deixou. Ele ficou com o coração totalmente endurecido, crianças. E então Deus enviou a oitava praga, crianças. Essa praga aqui é a praga de gafanhotos. Eram tantos gafanhotos, crianças, eram tantos que a Bíblia diz que escureceu o céu e entrava nas casas e comia as plantações. O que sobrou da chuva de granizo,
Os gafanhotos foram lá e comeram tudo. Acabaram com tudo, crianças. Todas as plantações dos egípcios foram devoradas pelos gafanhotos, crianças. E eram muitos gafanhotos. E eles comeram tudo, invadiram as casas. E era gafanhoto por todo lado, crianças. E aí, o faraó chamou Moisés para que essa praga fosse tirada de lá. E Moisés orou e a praga do gafanhoto sumiu. Deus mandou um vento leste e expulsou os gafanhotos do Egito. E o faraó agora libertou o povo? Não, ele não libertou o povo, crianças. Então Deus enviou a 9ª praga, crianças. Essa 9ª praga é a praga da escuridão. Deus enviou uma escuridão tão terrível que a Bíblia diz que a gente podia tocar, as pessoas podiam tocar nessa escuridão, como se fosse uma nuvem endurecida, crianças. E ficou 3 dias assim. Imagina só, 3 dias no escuro, sem ver nada. Você não consegue comer direito, você não consegue andar um palmo na frente, não consegue fazer nada. Eles ficaram em total escuridão, crianças. Mas aqui, na região de Gósen, onde estava o povo de Israel, estava tudo claro. Tudo claríssimo. Então, crianças, o que vocês acham? Será que agora o faraó vai libertar o povo? Ele não libertou o povo. Então Moisés foi falar com o faraó. E o faraó falou bem assim: Moisés, da próxima vez que você chegar à minha presença, você vai morrer. Nunca mais vem na minha presença, senão você vai morrer. E Moisés falou: assim o Senhor está dizendo e assim vai ser. Você não me verá mais. Então, criança, Moisés saiu da presença do faraó e voltou para a região de Gósen. E aqui, Deus pediu para Moisés falar algo para o povo, algo muito importante, crianças. E vocês podem observar aqui que são 10 pragas, né? Mas aqui você vê quantas? 9. Está faltando uma, né? A 10ª praga. Você só vai ver essa 10ª praga na nossa próxima história, se você ficar ligado e não perder a nossa próxima história. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima! Boa noite, criançada! Chegou o momento do RR, mas vamos relembrar a nossa regrinha básica? Vamos lá! A primeira é prestar atenção, seguir as instruções, participar com alegria. Agora vamos para o nosso versículo de hoje. O nosso versículo de hoje, criança, é: agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois Ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Êxodo 18:11. Vamos falar de novo? Vamos lá para a gente ficar legal no nosso versículo? Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois Ele os superou exatamente naquilo de que vangloriavam. Êxodo 18:11. Aí, vamos mais uma vez para fixar bem na sua cabecinha? Vamos lá? Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois Ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Êxodo 18:11. Beleza, crianças? Vamos estudar, tá bom? Fique com Deus.